Boa tarde. Nesta quinta rúbrica vou falar um pouco sobre os lares de idosos e a crise europeia durante esta pandemia. Um pouco por toda a Europa e Estados Unidos, a comunicação social refere-se aos lares de idosos como casas de morte. Perderam-se vidas nos lares portugueses, até mais do que se devia. Em Portugal, houve um constante diálogo e cooperação entre os lares e as entidades de saúde pública. Perante uma ameaça desconhecida, os lares portugueses cumpriram a sua missão e demonstraram que ser residente numa instituição de apoio não é uma fatalidade. Em Portugal, os lares tomaram as medidas necessárias para manter a confiança das famílias. Regra geral, as medidas certas foram sendo aplicadas consoante a evolução da crise pandémica. Ainda assim, perante o desconhecido e quando foi necessário, as decisões foram tomadas e postas em prática. Por si só, o facto de um massacre europeu dos idosos institucionalizados não se ter estendido a Portugal é indicativo de que os mais velhos não são valorizados por igual numa União Europeia que se diz reger por valores morais elevados e humanistas. A comunicação social e os políticos do Norte da Europa olham para os países do Sul de cima para baixo, mas foram alguns desses países que tiveram melhores resultados, como é o caso de Portugal e da Grécia. Embora existam melhores condições financeiras no Norte da Europa, é no Sul que os laços intergeracionais são mais valorizados. Ainda assim, as famílias têm-se vindo a reconfigurar e a institucionalização dos mais velhos é cada vez mais frequente. A rápida implementação de medidas de confinamento e proibição de visitas faz de Portugal um exemplo a seguir. Ao espreitar os nossos vizinhos espanhóis e italianos, parece-me que as tragédias desses países decorreram não só devido a uma desorganização entre os lares e os sistemas de saúde, mas também devido a uma atitude derrotista, bem vincada, com uma postura agora já é tarde demais. Os lares portugueses nunca se sentiram sem rumo, e isso demonstra apenas que as nossas instituições já têm elevados níveis organizacionais e de eficácia implantados. No nosso país, nunca se equacionou se os idosos deviam morrer nos lares para não ocuparem camas nos hospitais, consideradas mais úteis para indivíduos com mais vida pela frente e possibilidades de sobrevivência. Ao contrário dos governos holandês e alemão, os idosos portugueses residentes em lares foram internados nos cuidados intensivos sempre que a Covid-19 testou as suas resistências físicas. O secretário-geral das Nações Unidas referiu-se ao idadismo, ou seja, à discriminação pela idade, que é particularmente cruel para os idosos e permitiu milhares de mortos em lares anónimas e indignas. Quanto menos valorizados são os idosos, especialmente os que vivem em lares, que estão mais afastados da família, maior é a probabilidade que não tenham as mesmas condições de acesso à saúde e bem-estar. Portugal não deixou que os seus idosos fossem sacrificados pelos mais jovens e aptos. Só isso já revela que as instituições portuguesas merecem todo o nosso respeito. Em Portugal, deu-se o exemplo pela positiva, e tal só foi possível porque o princípio da dignidade do idoso é tido em conta nas instituições para a terceira idade. Mais concretamente, Vila Real foi um exemplo de boas medidas adotadas pelo poder local, com ações concretas, focalizadas, sem receios e na altura certa, possibilitando que as instituições da cidade beneficiassem de medidas assertivas. Também aí Vila Real está na linha da frente. Não podia deixar de manifestar a minha gratidão ao nosso Presidente Rui Santos pela forma proativa e eficaz que conduziu todo o processo desta pandemia e defendeu os vilarrealenses. Mas ainda nada acabou. É bom que tenhamos isso bem presente. Facilitar agora é perder tudo porque lutamos. E este trabalho tem que ser de todos, utentes, colaboradoras e familiares. Boa semana para todos.